Bom, pessoal, mais um episódio aqui do Medcast. Hoje a gente tem a ilustre presença do Dr. Paulo Musi. É uma satisfação para nós recebermos o Uma senhor honra. aqui, Toda né? minha. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído, em qual a gente vai perguntar um pouco da sua trajetória de vida, um pouco da trajetória dentro da graduação, né? E eu me chamo Guilherme Godinho, né? Estou junto do time de organização do Congresso Mineiro, faço parte do time do Mediacina e é uma honra ter o senhor aqui hoje conosco. Toda minha, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ronaldo. De nada. Então vamos conversar. Vamos começar. Tranquilo. O episódio de hoje eu acho que é importante para todos os acadêmicos de medicina, porque a gente vai falar um pouquinho também das ligas acadêmicas, né, que fazem parte da formação de muitos alunos e traz consigo acho que a primeira escada, degrau para iniciação científica, extensão, né, abre portas para estágios, então é algo fantástico. E acho que quem melhor para falar disso que o idealizador do Interligas, né? Eu acho que a Liga Acadêmica ela é o primeiro passo naquilo que é a compreensão do que você espera da medicina, né? A medicina ela é muito amável conosco, né? Então, ela obedece a uma série de particularidades nossas que nós desenvolvemos como habilidades ou então que temos como nossa forma de pensar, agir ou então aquilo que nos deixa mais confortável. E a medicina não é uma coisa confortável, né, Ronaldo? Não A mesmo. medicina é uma coisa dura, é uma coisa árdua. Quando você se forma médico, você vai ser médico, né? Você não vai trabalhar como médico, né? Ela não é um emprego, ela é uma profissão que você vai ser solicitado até o último dia da sua vida. E o fato de você poder escolher aquilo que dentro da medicina fala no teu coração é muito importante. Então, acho que uma das primeiras coisas, né? Você vai ser um médico mais, diria, né, um médico mais de ação, um médico mais de missão, um médico mais operacional, ou você vai ser um médico mais cientista, vai ser um médico mais reflexivo? Não que você não possa ser as duas coisas, né? Mas a liga acadêmica, ela é aquilo que é o teu primeiro contato até com uma especialidade que te interesse, né? E que te abra portas para você ver as duas coisas, né? Eu gosto desse assunto, mas eu gosto de estudar esse assunto. Atender nessa área é doloroso, né? Ou não me causa conforto, né? Ou então o contrário. Nossa, eu gosto muito de atender essa área, mas a área de pesquisa dela não é uma coisa que me interessa tanto. E principalmente, né, eu acho que uma das escolhas mais importantes que a gente tem, e eu queria muito fazer isso com Interligas, né? Porque eu acredito que o tempo é uma coisa muito preciosa para a gente errar, né? E muito dos erros que a gente pode cometer na nossa profissão não são porque não fazemos as coisas adequadas, mas simplesmente porque não nos atentamos ao tempo de realizá-las. Isso é uma coisa a se pensar, né? E o primeiro erro que a gente pode cometer como médico é escolher uma especialidade que não contemple aquilo que é o nosso chamado, que é a nossa verdadeira vontade do coração, né? O que chama a nossa coragem, né? Coragem, cor, vem do seu coração, né? E um dos propósitos do Interligas, na verdade, era... Todo mundo achava que eu queria que o pessoal fizesse medicina esportiva, né? Eu queria que as pessoas que gostavam de medicina esportiva, elas conseguissem conhecer o que é essa especialidade. Uma vez conhecendo essa especialidade, se não a agradasse, ela pudesse desistir antes de começar. Até porque é algo novo, né? A medicina esportiva, se você for olhar as especialidades, não é tão antiga quanto as cadeiras, igual cirurgia, Se eu clínica. te contar que a medicina esportiva foi a primeira residência cadastrada no país. Nossa, não sabia. Foi medicina esportiva. Não sabia. Eu tinha outra noção. E olha só, A gente não vê muito na faculdade, né? a medicina, pelo que eu pude notar, né? Eu entrei na faculdade em 1999, né? Então estamos falando aí de Nem era nasce. 24 anos aí de medicina, tá? Eu acho que se a gente pudesse ter algum professor de uma época um pouco mais anterior, né? Eu acho que uma das coisas que a gente veria seria
a forma que ele observou a oscilação e principalmente a velocidade da oscilação em medicina, né? Eu acredito que 2, 3 gerações atrás, né? Então os homens que hoje estão, os médicos que hoje estão com 65, 70 anos, eles tinham visto uma medicina que acontecia numa época que você tinha que fazer ou direito, ou engenharia, ou medicina. E que dentro da medicina você fazia obstetrícia, pediatria, cirurgia ou clínica. Essa era a minha visão. Né? Pois é. E aí, de repente, hoje a gente está numa condição onde a gente vê uma quase como se fosse uma lateralização daquilo que é a ação do médico. Eu vou te dar um exemplo rápido nisso, né? O meu irmão é dermatologista. Só que dentro da dermatologia, ele é um super especialista em dermatite atópica. E ele trata essa doença com uma série de medicações novas que são os imunobiológicos, né? Só que o Guilherme, ele é um sujeito que ele não segue copiar e colar, ele tem a necessidade de entender antes. Pois esse menino se desbandou, foi para Harvard fazer imunologia lá, e o que aconteceu? Hoje ele é um dos caras principais do mundo que fala de dermatite atópica, mas um dos médicos que mais entende de imunobiológico. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que às vezes a gente tem a situação de fazer o diagnóstico, né, de uma espondilite anquilosante, por exemplo, né? E eu tenho total confiança dele ser o cara que avalie isso como um reumatologista, né, porque ele tem muita habilidade para ver isso, né? Então, hoje ele pensa até fazer a prova de reumato, né, para ter as duas especialidades, porque ele é um cara muito... ele é muito tradicional da forma que ele faz a medicina, né? E que se você pensasse, por exemplo... Quando eu entrei na faculdade, 20 anos atrás, né, isso não era uma coisa pensada, né? Você olhava e falava, a especialidade que eu vou fazer tem que ser um negócio que eu vou fazer exclusivamente, né? E é uma coisa engraçada que eu contemporizo vocês, porque, por exemplo, antes de existir residência, né? Então estamos falando 40, 50 anos atrás, talvez até mais, né? Acho que uns 60 anos atrás. O médico, ele saía da faculdade, eram 5 anos de medicina, você ginecologista, obstetra e médico de crianças, né? E ele ia pro interior, abria uma portinha, colocava a placa de metal dele na parede. Faz tudo. E fazia, né, dentro daquilo que ele escolhia trabalhar. E ia criando a experiência dele, né, de uma forma que o que acontecia? O maior aprendizado que ele tinha era pós-faculdade, não na faculdade. Sim. A minha época já foi diferente. Eu tinha um nível de aprendizado dentro da faculdade que era comparável ou tão grande quanto fora da faculdade, depois da formação. Por quê? Na minha época, quando eu entrei na faculdade, o conhecimento ele dobrava a cada 4 anos. Pra eu ter uma ideia, cada edição do Cécio saía a cada 4 anos. Ou seja, quando uma edição saía, ela já estava desatualizada. Hoje, o conhecimento dobra a cada 20 dias. É muito rápido. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que hoje existe uma quantidade gigantesca de informação na faculdade e você não tem tempo. Você vai fazer o quê? Fazer medicina durar 8 anos, 12 anos, 15 anos? Né? A residência vai ter quanto? 90 anos, né? Como é que faz não vai parar isso? nunca. Toda hora aumenta né? um aninho nas residências aí. Eram Exatamente. 2, agora são 3, muitas. Exato. Tinha coisa que você tinha que fazer clínica médica antes e agora virou acesso direto. Porque se você for fazer clínica médica, é 3 anos de clínica médica, depois mais 3 anos. Quer dizer, você com 42 anos de idade, você sai na residência. Eu lembro que a última pós-graduação eu concluí com 36 anos de idade. Ou seja, eu entrei com 19 e saí com 36. Uma das coisas da medicina, né? Então, enquanto seus amigos eles estão fazendo as formações deles, então, direito, engenharia, etc. E não é uma questão de ser melhor ou pior, mas a gente tem essa sensação de a gente tá ficando para trás, né? Sim. Porque eu, por exemplo, estava no 4º ano, tinha amigo meu se formando em direito. Verdade. Eu fiz 2 anos de cursinho, tinha amigo meu que já era advogado, que já era engenheiro há 1 ano, 2 anos, ele estava comprando carro, estava pensando em comprar um apartamento, eu falei, cara, mas eu sou um lixo, eu nem entrei no internato ainda. Né? Eu tô perdendo tempo, né? Geralmente o aluno tem esse imediatismo de achar que tudo tem que ser precoce. E veja, Guilherme, isso ficou.
Tanto que uma das coisas que eu ouço o pessoal perguntar é: vale a pena fazer residência? Residência não tinha que ser opcional. Residência, eu acho que a grande maldade que existe com o médico, né, é dar a ele a sensação de que residência é alguma coisa opcional. Cara, residência, eu acho que foi a época mais preciosa da minha vida, de toda a minha vida de estudante, do pré-3, da tia Fatiminha até, sabe, todas as aulas da minha faculdade. A residência foi a época que eu estudei mais, que eu vi mais sob pressão, que eu apliquei mais aquilo que eu tinha estudado e que no final das contas se revelou não um aprendizado de ortopedia e traumatologia. Mas de como ser médico. Exatamente. Por quê? Porque ali a responsabilidade é tua. Você tem um staff, só que a responsabilidade é tua. E você começa a entender que o mundo real, né, as grandes punições, elas não vêm em formas de castigos. Ela vem em forma da diminuição daquilo que é a coisa mais importante que um médico tem, que é a sua reputação. Eu tenho pra mim que a residência médica, ela te torna mais médico, né? Te dá mais essa autonomia de ser médico, porque a graduação, ela não te contempla como médico. Você é um acadêmico. Você sai da faculdade muito perdido, sem um Você norte. sai formado em medicina. Você não sai médico. Médico é quando você... E é quando você está na residência e que você tem orientação. Porque entenda, né, algumas pessoas consideram que você ser autodidata é mais difícil. Seria mais difícil se você estudasse tudo o que você precisa, mais aquilo que você acha que não precisa. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que existisse um curso técnico de ortopedia e que você aprendesse, por exemplo, comigo. Vamos supor que você fizesse dermato como meu irmão e você falasse um belo dia: eu sou amigo do Paulo, eu vou ligar pro Paulo e eu quero aprender a fazer uma tenodese de bíceps. Guilherme, a hora que você quiser, tô aqui em São Paulo, tiro uma semana, vem cá, eu vou te ensinar a fazer uma tenodese de bíceps. Segunda-feira você assiste, terça-feira você auxilia, quarta-feira você é meu primeiro auxiliar, na quinta-feira eu deixo você cortar o enxerto e na sexta-feira eu deixo você fazer o implante do window bottom ou da âncora técnica que a gente vai utilizar. Combinado? Combinado. Então tá bom. Então vamos lá. Ótimo. Só que aí um belo dia, você volta para sua dermatologia e o seu paciente rompe um bíceps. E aí você vai querer fazer a tenodese no bíceps dele. E aí o anestesista pergunta para você assim: tá, mas qual a condição anterior do paciente? O que você tem de história? Como é que tá a condição clínica? Aí você falou: mas é uma cirurgia. Então, mas se você é clínico, você sabe que existe uma compensação clínica. Agora, existe uma compensação clínica para a cirurgia. Seu paciente está fazendo alguma terapia de emagrecimento? Ele toma algum análogo de GLP-1? Você já chegou... Você é dermato, você chegou a fazer alguma eletrocardiograma, você sabe que ele tem um bloqueio de ramo, aí você se descobre que, poxa, eu tenho que saber o preparo dessa cirurgia, que o Paulo sabe porque fez residência, eu sei fazer... Você é um técnico. Eu sei fazer a tenodese do bíceps. E quando a gente trata a medicina dessa forma técnica, o conhecimento, ele cai. Porque você começa a acreditar que aquilo que você vê é a única coisa que existe. A aprovação do estudo e de você ser exposto a grupos, e você ler materiais, e você reler livros, né? Porque você fala assim: eu tenho, sei lá, o Vilar da 6ª edição. Pra que eu vou ter o da 7ª? Porque se atualiza todo ano. Mas você fez residência de endócrino, você fez residência de clínica dentro daquela área. Então você entende que aquilo precisa andar. E você fez residência, né? Isso você percebe que, aliás, na residência você tem contato com chefes que vão te falar coisas que mudaram ontem, antes de ontem, e que eles vão te mostrar não aquilo que você precisa saber, mas eles vão te dar a dimensão da ignorância que você tem naquele momento. Por um lado, a residência, ela faz a gente sentir medo, só que medicina você precisa executar com medo. Com o tempo, você transforma o medo em respeito. Mas a gente sempre tem medo. Meu chefe tem... Muito obrigado. Meu chefe, ele tem 48 anos. Ele, para mim, é o melhor cirurgião de ombro e cotovelo do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro convidado para operar
no curso de Annecy, na França, ao vivo. Você imagina um brasileiro operando para um monte de cirurgião europeu e americano assistir como é que faz, por exemplo, uma cirurgia de liberação de plexo via artroscópica, né? Ele é excelente. Então é um cara que tinha tudo para falar assim, mais uma cirurgia. Que nem quando a gente fala assim, né, que vê aqueles diagnósticos, não, é um carcinoma folicular, não é nada problemático, né? E é quase um tumor benigno, é um câncer besta. E justamente o Lúcio Vilar, meu professor, falava assim, não existe câncer besta. Não existe doença besta. Respeite tudo. Então, se um homem da envergadura do Lúcio Vilar fala isso, e aí eu vou ver o meu chefe de cirurgia, o cara que eu opero toda semana, e ele fica apreensivo. Toda cirurgia que a gente vai entrar é porque se eu não tô assim, é algo de errado. Tem algo que eu não sei, ou tem algo que eu não vivi. Ou as duas coisas. A residência te dá isso. Te dá essa vivência. Exato. E a oportunidade também de assistir outros profissionais com essa experiência, né? E empreendimento em medicina, empreendedorismo em medicina, não é o que você vai vender para o paciente. A medicina nunca foi sobre como você vai vender alguma coisa. Isso não é empreendedorismo. Isso é mercantilização da medicina. Isso é outro papo, né? Quem se sente bem fazendo isso, tudo bem. Eu acho que tem gente habilidosa para fazer essas coisas, sem prejudicar o paciente. Não tem problema. Agora, quando você fala em empreendedorismo médico, é o que você vai estudar depois e como que isso vai conectar com aquilo que você está fazendo. Acabei de te dar um exemplo. Minha mãe é dermato, trabalha com imunobiológico, foi estudar imunologia. Hoje ele pensa, poxa, eu acho que eu vou fazer reumato, vou prestar a prova da sociedade, porque isso é uma coisa que está muito colada no que eu faço. E dentro daquilo, de tudo que a gente observa e de tudo que a gente olha no dia a dia, o que começa a se caracterizar, começa a se desenhar mais? Você começa a ter médicos que se sentem satisfeitos com o conhecimento que têm e começam a criar conhecimento a partir do que ele acha que ele sabe, e você tem médicos que percebem que a quantidade de conhecimento que a gente tem é muito pequena perto daquilo que a gente precisa. Gente, tem coisa que tá na idade da pedra ainda. Sim. Tem diagnóstico que a gente não faz. Paulo, falou que você formou em 1900, você iniciou 2004. 2004. Ele entrou em Entrou em 99. Mudou muito a formação, o perfil do estudante de medicina. Você tem contato com... Guilherme, mudaram as pessoas, né? A gente tem um... Bom, eu gosto muito de... Eu tenho uma mãe que é cientista social e ela chama muita atenção daquilo que é o conhecimento sobre as pessoas. E medicina você tem que entender sobre as pessoas. Então eu leio razoavelmente algumas coisas fora da medicina, né? Mas eu não vou falar isso. Depois eu te mostro o que eu li, quanta coisa que eu li esse ano que passou, para você ter uma ideia quanto eu me preocupo com isso. Então existe um dado que é o seguinte: cada geração, né, há mais ou menos 20 anos atrás, ela demorava de 25 a 30 anos para se estabelecer. Isso quer dizer o quê? Que o tempo de uma geração era o tempo de uma pessoa ela nascer, crescer e ela tomar suas próprias decisões, cuidar das suas próprias responsabilidades à medida que a geração que a gerou pudesse ter visões diferentes em relação ao que é a vida. Pois bem, qual é o fenômeno da informação? E aí eu não digo internet, eu acho que a internet, o digital é uma via, né? Acho que é todo um conjunto de situações. O tempo de uma geração, ele caiu. Ele passou a ser alguma coisa ao redor de 7 anos. Pra você ter uma ideia, eu tenho um choque de geração na minha casa. Eu tenho uma filha de 19, eu tenho uma filha de 12. Elas têm formas de pensar e valorizar as coisas completamente diferentes. Eu tenho certeza que os obstáculos que a minha de 19 enfrenta hoje não serão os mesmos que a minha de 12 enfrentará. Assim como os gostos delas são diferentes. Então, a medicina, como ela é feita de pessoas, Guilherme, ela muda também. Agora, o que eu acho errado é criar juízos de valores. A minha geração fazia isso, mas que a minha geração... Cara, primeiro que isso está errado porque as gerações mais novas vieram depois. Então elas são um avanço das anteriores. Segundo que é errado porque você assume que uma diferença é um defeito. E uma diferença só é uma diferença.
a minha geração teve uma série de problemas. A geração atual tem uma série de problemas também. Só que são diferentes. E o quarto problema é que a gente acha que quando o problema não é com a gente sabe resolver. É que é engenheiro de obra pronta, né? Vê acontecendo e fala, na minha época era diferente. Exatamente. Então, a gente fazia assim, a gente fazia assado. Então, eu acredito que a medicina, ela precisa, né? Ela precisa ser tratada como um bem da sociedade, né? Ela não é só uma profissão, né? Ela é o último exercício que a gente faz que separa o sofrimento humano da bestialidade da natureza. Você deixa uma pessoa, desculpa, você deixa uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa na rua tendo uma síncope, você atende ou você deixa ela morrer na rua porque aquilo é natureza? Morte é natureza, você deixa a pessoa morrer no parque, deitado? É aí que entra a medicina. Então, se assim é a medicina, o que você precisa é que tenha uma medicina que contemple o que são os valores de hoje. Se as pessoas querem discutir valores que estão relacionados aos costumes, nós precisamos fazer isso. E nós precisamos juntar e falar assim, como que é isso? Até porque o aprendizado, que é uma coisa que eu aprendi com o tempo, ele se dá com amor. Pode ver que você tem o seu professor favorito, você tem o seu professor favorito, você tem as lições que falam onde? Falam no seu coração. Que te faz encarar aquela especialidade, ou aquela matéria, ou aquela disciplina de uma forma diferente do que você vê todo o resto. E eu não estou dizendo que a medicina ela é mais especial do que outras profissões, pelo amor de Deus, não quero dizer isso, mas eu estou dizendo que ela é especial ao suficiente a ponto de fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar em relação ao que é de todos e ao que é só nosso. Quando você tem uma coisa sua, você tem o direito de tentar mudar. Quando você tem uma coisa que é coletiva, você tem que pensar se não é todo mundo que tem que mudar para acompanhar isso. É engraçado, mas você vê, por exemplo, você não vê surfista brigando com o mar. Não. O surfista, ele vai, nada, espera a onda, pega a onda, para na praia. Acabou a onda? Acabou. Se ele tiver que acordar cedo, ele levanta 4 da manhã, pega o jipinho, anda de bicicleta, anda a pé, chega na praia. Por quê? Porque ele vive numa situação onde ele compreende que a coisa é estável. É uma ilusão você achar que a medicina é uma coisa estável o suficiente para você estudar isso hoje e só ver ano que vem. Para você atender um paciente com tal diagnóstico e achar que esse diagnóstico para esse paciente tem a mesma valência que para este, ou então que para este outro. Até porque é aquela velha história, né? O diagnóstico, aquela doença, aquela moléstia que ele tá, muitas vezes geram outras dores para o paciente. Não é só, ele tá com, às vezes, como você falou, rompeu um bíceps, mas o que aquilo tá trazendo para aquele paciente? Exatamente. Tá impedindo ele de fazer algo que ele gosta, um hobby. E o que eu tô te falando, Ronaldo, o que eu tô te falando, Guilherme, é uma coisa tão importante que é o que faz, não é só você gostar da medicina, mas é o paciente gostar de você. E por que o paciente precisa gostar de você? Porque a raiz da confiança, ela está naquilo que é o sincronismo, a empatia, a simpatia. Poxa, eu gostei desse cara, esse cara vai ser meu médico. Ou você confiaria numa pessoa que você não gosta? Não. Então, sabe, existe uma exigência hoje onde as pessoas elas não querem saber mais se você é o cara principal, porque você ser um técnico muito bom pode também fazer que você enxergue diagnóstico onde não há. Agora, você ser uma pessoa muito boa, um médico muito bom, com nível técnico excelente, aí você vai a todo momento, não, mas será que esse diagnóstico, porque vem uma coisa antes do diagnóstico, Ronaldo, será que esse diagnóstico tá certo? É relação médico-paciente. São Sereno Porto. Ontem ele deu uma palestra só disso. Bom, quantos anos tem o Dr. Selmo 89. Hoje? Cara, se um homem de 89 anos tá te falando isso, você vai querer falar o quê? Não, hoje tem chat GPT. Isso sabe, parece ser óbvio, né? Mas é aquela história. Para responder à prova, você até pode usar o chat GPT, mas tenta atender um paciente na real. E assim, a gente tem as coisas protocolares, né? Eu acho que é bom você ser bom no protocolar. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que você não seja bom na hora da prática.
A época que eu passei, né, tinham pouquíssimas faculdades de medicina, né? Em São Paulo, o que que a gente prestava? Prestava FUVEST, e na FUVEST você tinha Escola Paulista, Santa Casa, USP e USP Ribeirão. Aí se você quisesse fazer Unesp era outro vestibular, se você quisesse fazer Unicamp era outro vestibular. Então tá bom. Vamos falar dessas 4 irmãs, né? Então Santa Casa, Unifesp, USP e USP Ribeirão. Cara, são 500 alunos no total. Você quer falar para mim que no universo de 1.500, 15.000, 500 caras são tão diferentes assim? Sabe por que não? Se você olhar os critérios de desempate para a prova, tem coisa como idade. É verdade. Já fez outra formação. Se tem outra formação. Isso quer dizer que tem empate. Quer dizer que no universo estatístico daquilo que é a demanda de vaga que existia naquela época, existiam pessoas que teriam a mesma nota, uma passaria, a outra não. E muitas provas agora colocaram até entrevista curricular, né, para ver o que o acadêmico ele fez durante a formação dele para gerar esse desempate. Então, na prova da USP, por exemplo, valoriza questões até sociais. A pessoa, às vezes, fez um projeto de caridade, isso vale ponto para entrar na residência. Então, eles analisam até essas questões, questão de desempate, além de critérios de idade, outras coisas. Para você ver que existem formas de você empatar. Agora, qual que é o grande crime, eu acho que dessa situação? É você não ter vaga para todas as pessoas. Concordo. Ao mesmo tempo, você tem algumas disciplinas que sobram vagas porque as pessoas perderam interesse. Porque medicina é legal? Ou será que a gente não tem que fazer, como mais velho, o meia-culpa e falar o seguinte: cara, será que a gente está ensinando medicina do jeito que o pessoal tem estudado hoje? Eu caí, né, numa busca incessante quando eu pensei no Interligas, que era daquilo que são as metodologias de estudo, daquilo que era o que você tinha de tecnologia disponível, e aí o Ulisses, que é o coordenador do Interligas, que hoje é R1 de ginecologia e obstetrícia, né? Muito parabéns para ele, um cara sensacional. Mas o Ulisses, ele veio me mostrar 2 programas de estudo para prova de residência. Cara, o que é aquilo? Eu falei assim, eu vou fazer faculdade de novo, na boa. É algo gigantesco, é o universo. O que ele me mostrou me deixou arrepiado, porque ele falou assim, ó, Paulo, aqui a gente assiste a aula, e aí você tem as questões, e aí as questões, se você acertou, você clica na que você acertou, tem um vídeo do cara falando por que você acertou. Se você errou, ele te dá a estatística de quantas pessoas também erraram apertando aquela questão, e se você apertar na alternativa errada, por que aquela alternativa tá errada? Porra, cara. Eu queria estudar assim, eu falei assim, bom, será que a gente consegue fazer frente? Imagina que o sujeito estudou para residência nesse nível de detalhe, nesse nível de complicação, aí de repente ele chega na residência, qual que é a expectativa dele? É super alta, mas não vai. Ele vai dar muita responsabilidade para ele, mas sem aquela assessoria pessoal, né? E por que não vai? Agora nós vamos começar a entrar dentro de coisas como, por exemplo, a gente falou, né, de empreendedorismo, né? E é uma coisa importante. A pessoa tem que se sustentar. Hoje o médico não ganha o suficiente para ele pagar a atualização que é requerida dele. Eu tenho dinheiro para pagar a atualização que me pedem. Mas eu sei que é caro. A grande maioria não. Eu não pagaria se eu estivesse na residência. Eu não pagaria com 5 anos de formato. A bolsa hoje está em torno de R$4.000, tirando os impostos. Então fica uns 3.500. Aí se você faz fora, tem... Então, vamos começar daí, né? Mas eu acho que até a remuneração. Quanto que tá um plantão hoje? Quanto que você ganha por plantão aqui de 12 na Grande horas? BH? É um dos menores. R$800, R$900. Agora vamos discutir o seguinte. Então, vamos partir daí, né? Então, já que a gente vai... Vamos partir daí. Você tem os caras que trabalham na preceptoria da residência. A maior parte deles não é staff do hospital.
Principalmente se a gente está falando de serviços públicos entre faculdades e hospitais públicos. Tem gente que quer permanecer ligado à universidade. Alguns por razões de afeto à instituição, outros porque eles acreditam que isso é uma forma de prospecção na carreira, de confiabilidade na carreira. Tá muito justo isso, não está errado, né? Tá certo, a pessoa ela tá entregando o trabalho dele. Só que pensa que esse sujeito ele tem que trabalhar, ensinar e ganhar a vida para estar ali. E às vezes cuidar de uma família. Exatamente. Né? Até porque lembra que o meu amigo, né, que fez direito, ele estava formado com 22, 23 anos. Aliás, às vezes 21, dependendo se ele passou direto do terceiro colegial. Né? O que fez engenharia, a mesma coisa. Aquele que foi fazer tecnologia, então, pelo amor de Deus, esse daí já podia ter 15 famílias, porque ele já ganha o suficiente para sustentar um sheik árabe. Mas, falando sério, né? Esse médico que é um preceptor, ele começa a ser... Ele tem que ser resolutivo, ele tem hora para chegar e ele precisa sair. Então ele não pode mais sentar com o aluno dele, ele não pode sentar e discutir e se fazer presente como um mentor. Que foi como a residência começou. Como a residência começou? O sujeito morava no hospital e ele ia acompanhar para ter a vivência naquilo que ele queria fazer. E as pessoas mentoravam outros. O engraçado é que eu li recentemente um artigo na Bristol Medical Journal, da BMJ, que um médico, ele era preceptor de residência lá na Inglaterra, e ele estava falando sobre o internato. Que o internato a gente pega um pouco dessa vivência que seria a residência, né, um começo ali. E ele fala assim, eu não consigo dar assistência para os meus internos. Só que assim, mas que médico eu estou formando não fazendo isso? Pois é. Porque ele tem que passar isso para um residente mais inexperiente, só que esse residente ele tem que estar lá no bloco, ele tem que estar fazendo um monte de coisa, corre, acaba não dando assistência para o interno vai ficar no internato mais observacional. E eu queria chegar exatamente nisso aí, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem um staff que ele precisa resolver a vida dele, e ele não tá lá. A gente brincava, na época que eu era residente, eu tava com o preceptor do dia, ele falou assim, hoje eu não consigo fazer ciência, nós temos que resolver essa fratura. Então eu não consigo fazer ciência, eu tenho que resolver essa instabilidade de ombro, tá? E do mesmo jeito que ele tem que resolver aquilo lá, ele tem que partir e ele tem que limitar as horas. Isso já faz com que o residente ele se sinta menosprezado. Aí o que sobra para o residente? Sobra a famosa funça. Você pediu os exames pré-operatórios, você pediu o pedido de cirurgia, você fez o pedido de material, você conferiu o pedido de material, você conferiu o pedido de cirurgia, o chefe de cirurgia já autorizou, o paciente já subiu para o centro cirúrgico, o paciente está no pré-operatório, você já falou com anestesia, já liberou para anestesia. Quer dizer, falamos de 8 funças aqui que é chato pra caramba. E é o que sobra para quem? Pro R1. Função do R1, viu, gente? Se lascar, né? E aí, qual é a função do R2? Cobrar o R1, né? E a função do R3 é prestar a prova de especialidade. E cobrar do R1 e do R2. E quando a gente vê, e a gente olha o seguinte, onde está o internato? Está estudando no cursinho para poder passar na residência. Onde está o recém-formado? Está fazendo internato na residência porque ele não fez, que ele estava estudando para o cursinho. Onde está o preceptor? O preceptor está cuidando da vida dele, porque senão ele morre de fome. Porque se ele não trabalhar, ele não come. Se ele tiver uma dor de barriga, ele não ganha. Se ele não ganha, ele não come para ter dor de barriga de novo. Verdade. Onde que está o chefe de departamento? Não sei, manda chamar, né? Mas normalmente, né? Ele está ocupado com alguma coisa, né? Não vamos falar, cara, não é. O cara está ocupado porque... Alguma coisa ele não faz. Com certeza ele tem outras atribuições. Ele não tem só a atribuição de fazer rodar o serviço. Ele tem a atribuição de fazer rodar toda a parte científica do departamento dele, né? Então, quer dizer, o que funciona para todas as profissões de uma determinada forma, não funciona para a medicina. E se nós... E eu tenho muito orgulho de ter feito medicina no Brasil, porque eu tive a satisfação, a felicidade de ter dado aula de medicina em todos os continentes do mundo. E eu conheci médicos de diversos países diferentes. E assim, eu acredito que eu fui uma pessoa privilegiada de estudar com as pessoas que eu estudei, ter os colegas que eu tive. Por quê? Porque o meio que você tá também determina quem você é. É muito aquilo, né? As 5 pessoas mais próximas que você definem quem é você. Né? E a sociedade que você se insere, a micro-sociedade que você se insere, determina os costumes que você vai ter.
Eu tava no meio de 120 caras, cobras naquilo em estudar. Os caras eram bons. No meu ano de prestar por ortopedia, tinha 3 vagas, tinha 22 caras bom pra caramba, que estudaram tudo comigo, que queriam ortopedia também. E aí? Então, eu tive a sorte de estudar com os colegas que eu tive, de observar o que era o empenho deles, para eu entender que o meu empenho não era nada demais. Na residência, a mesma coisa, nessas situações, a mesma coisa. E eu olho para esses outros médicos e te falo porque, mesmo na residência, a gente recebia médicos de fora do país. Às vezes o cara era 10 anos mais velho que a gente ali e nunca tinha operado. Isso é verdade. Aqui em Belo Horizonte tem um hospital que chama São Francisco de Assis. Lá tem uma das melhores residências de ortopedia aqui em BH. E lá eles têm um programa pela rede FEMIG que eles recebem residentes de outro país para fazer aqui a especialização. Então eu rodei lá como interno, eu pude acompanhar eles. E eu vi exatamente isso que você falou. Muitos lá não tinham experiência em campo, não tinham prática, coisa simples mesmo. Mal paramentar eles sabiam. Então tinham que passar tudo Sim, isso. Exato. E não era só, Ronaldo, uma questão de saber porque passou por isso. É porque o sujeito ele não tinha frequência disso. E medicina tem uma parte de habilidade que você tem que ser submetido ao mesmo processo várias vezes. Até o raciocínio é assim, Ronaldo. Se você não força o seu raciocínio como um exercício, seu raciocínio fica ruim. É brincar de fazer... Às vezes é você brincar de fazer hipótese diagnóstica a partir de coisa idiota, né? Então, às vezes eu sento com meu irmão e a gente tá jogando um jogo. Aí a gente fala, tá, vamos fazer hipótese diagnóstica disso daqui. O que pode ser isso? E a gente fala besteira, né? Por quê? Porque é uma questão de você se revisitar e falar assim, e se eu tiver errado, o que pode ser no lugar? Isso é um exercício muito difícil. Pois bem, então eu posso te contar uma história, porque essa pessoa que estava comigo nessa situação, ela já mudou de país. Se aposentou na faculdade, mudou de país. Segundo, por quê? Você já faz muito tempo. E terceiro, porque ninguém vai lembrar desse sujeito. Mas a residência recebeu um sujeito que era de um país nórdico. Né? Nórdico não, era de um país mais setentrional, da América do Norte. Chato. Metido, pensa num cara nojento. E aí, esse Steph, ele virou pra mim, que eu também não posso dizer o que ele era, porque senão dá pista. Ele virou pra mim, Cinturinha, vai lá, leva fulano com você, vai passar essa fixação aqui, ó, você já mediu a haste, né? Você mediu? Você fez o planejamento? Ó, você vai ganhar plantão extra, hein? Então tá bom. Leva ele, mostra pra ele como é que é. Aí eu mostrei pra ele, falei, ó, os modos tá aqui, a gente faz e o cara... Esse A já cara sei, de né? cocô de lacinho, cara, porque lá onde eu faço é não sei o que, lá onde eu faço aí, tá bom, e eu segurando. Aí entrou no centro cirúrgico, chamei o Arthur, nossa, e tudo era uma porcaria, tudo dele era melhor. Rapaz, foi me subindo sangue, começou a vir aquele caipira dentro de mim, pé vermelho, que fala engraçado e faz atrapalhada. Aí quando tava tudo arrumadinho, eu peguei bisturi, coloquei na mesa, arranquei minha luva, faz. Aí o sujeito começou, faz, ó, você não vai fazer? Fulano, como é que tá a anestesia aí? Não, o paciente tá em estado... né? Nossa, cara. Aí eu fui falando, e eu conheci o pessoal, eu conheci a pessoa que tava na anestesia, aí o sujeito começou a botar pressão também, eu pondo pressão. O cara saiu correndo da sala, e aí, calcei a luva, passei a haste na tíbia, ficou tudo bonitinho, tudo perfeito. Mas tomei uma chamada depois. Esse cara específico é um querido, né? Aí ele falou pra mim, cintura. Será que eu arrebento você agora ou arrebento depois? Né? O sujeito, ele saiu correndo, ele reclamou de mim, mas pra todo mundo. Ele reclamou da ascensorista do elevador até o diretor do hospital, que eu tinha feito com ele. E ele me falou isso na época, essa pessoa, esse professor. Ele falou o seguinte, ele falou, você não pode fazer isso, porque, né, isso tem a ver com relação ao departamento, cara. É um negócio que você complica coisas que você não tem noção. Infelizmente tem que aturar, né? Eu falei, pô, mas... Tudo dele era melhor, tudo dele era mais bonito, o cocô dele era cheiroso. Eu falei, o quê? Eu já tomo porrada todo dia, tomar mais uma, pra mim não tá bom. É pra dar um plantão essa? Eu dou. É pra dar 10 plantão essa? Eu dou também, não tem importância. A coisa funciona assim. Mas eu tomei uma cartinha, então foi uma confusão. Agora, por que eu tô te falando isso? Né? Porque justamente eu tenho
plena convicção que o médico brasileiro ele tem uma condição de aprendizado que eu não sei porquê, o brasileiro ele é mais empático, o brasileiro ele é mais, né, ele é mais caridoso, o brasileiro ele tem uma compaixão. Só que eu tô vendo um movimento que tá começando a roubar isso. E quando a gente perde o que é essa parte humana de dentro da gente, nós deixamos de cobrar as instituições para que elas entreguem meios para que nós continuemos sendo os melhores. Agora, ser o melhor do mundo não interessa, até porque a medicina ela é adaptada ao que é a cultura daquele lugar. Eu fui visitar, num país europeu, uma faculdade de medicina e eu observei uma relação médico-paciente que para mim não fazia sentido nenhum. E aí, essa pessoa que me levou para lá, ele falou, Paulo, você não duraria uma semana trabalhando aqui. Eu falei, mas por quê? Eu falei, em primeiro lugar, porque você dá o seu telefone pro seu paciente. Eu falei, mas como assim? Aqui, se você entrega o seu telefone pro seu paciente, é porque você não tem certeza do que você faz. Logo, você tem que dar seu telefone pro seu paciente, ele precisa te ligar para falar se deu certo. Nossa. O que você fez. Muito diferente. Segundo lugar, porque você não manda o seu paciente fazer as coisas. As pessoas aqui, elas não confiam em médicos que não falam para elas, olha, você tem que fazer isso, senão você vai morrer. Terceiro, porque você não fala que vai morrer. Um terrorismo, né? Exatamente. Agora, você entende que a cultura daquela sociedade... Então não faz sentido também eu falar para você que a nossa medicina é a melhor. A nossa medicina é a melhor para o nosso povo. É porque você fazer isso com um brasileiro, você tá com 3 processos. Exato. Não, às vezes nem sai com 3 processos. Às vezes nunca mais volta pior também. Do que isso. Ele mais... vai falar mal de você para tanta gente que um belo dia você não vai ter paciente, você não vai saber nem de onde saiu. Aí um dia você vai escutar uma fofoca assim, o fulano, eu ouvi falar de você porque você fez isso, isso, isso. É que nem aquela história de quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Você não quis pedir um exame pro paciente, aí o paciente falou, olha, você sabe, falando, nossa, ele não quis dar o remédio pro paciente. Um exame. Nem, exatamente. Não me deu um remédio. Não pôs a mão em mim. Né? Então, é esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Né? Agora... fair, se você conhece o povo que você tá, tudo bem. Mas dentro daquilo que eu te falo que são habilidades, por exemplo, quando você vai para esses países que se julgam mais desenvolvidos, o que você acaba observando é que a curva de aprendizado da medicina é lenta demais. Eles não colocam a pessoa por uma série de questões expostas ao que é a realidade complicada do paciente. Existe um ponto que você consegue levar a medicina como se fosse algo, como é que fala? Algo teórico. Só que em um determinado momento, pessoal, a gente tem tanto conhecimento que se você não tiver uma memória ativa daquilo, você não guarda aquilo na tua cabeça. A teoria vai até um ponto. Exatamente. Só vai até um ponto. Você sabe que eu lembro, por exemplo, o que eu lembro do meu curso de cirurgia vascular? Que a gente tem cirurgia vascular no internato, né? Eu lembro muito pouca coisa. Agora, teve, Ronaldo, cirurgia? Eu rodei na cardiologia, a gente roda na cardio, na hemodinâmica, na cirurgia cardiovascular, a gente roda em tudo. Então, na cirurgia vascular, eu entrei numa prótese aorto-bifemoral. Se você me perguntar, eu sento e discuto com você os passos. Pode ser que o resto eu não lembre. Fala, isso é vascular, Ronaldo, peraí que eu vou te dar o telefone do meu vascular, vou te dar o telefone do Bola, sabe, que é vascular, que meu amigo, vou dar o telefone, né, de quem eu confio, né, pra cuidar disso, né. Agora, eu lembro de uma prótese aorto-bifemoral, porque eu vivi aquilo. E o que é a sensação que eu tenho aqui nesses países, eles afastaram tanto o aluno de medicina que, cara, ficou impossível você criar uma memória confiável das informações que você precisa. E você forma, então, caras que são passadores de prova, mas não são cuidadores de gente. Então lá é muito teórico, lá nos outros países. Em alguns desses países, né, por conta de uma série de questões, sim. Né? E aqui não é uma questão de você expor ao público, ao aluno de medicina, é que medicina é artesanal. Medicina não é uma arte. Exato, não é uma ciência. Ciência, né? O que é ciência? Ciência é matemática, ciência é física, isso é ciência. Medicina é um conjunto de ciências, fisiologia é uma ciência que forma uma profissão.
Não tem prêmio Nobel de medicina, tem prêmio Nobel de fisiologia, tem prêmio Nobel de bioquímica, tem prêmio Nobel de física, né? Você tem prêmio Nobel de ciências. A medicina é a forma que você atua. E a prova disso você tem 2 médicos com a mesma especialidade, capazes de fazer o mesmo procedimento. O paciente vai escolher entre os 2 sem pestanejar. De acordo com o quê? Relação médico-paciente. E a relação médico-paciente tem relação ao quê? Tem relação à empatia. E a empatia tem relação em como você trabalha o seu trabalho, em relação ao capricho que você tem para falar com uma pessoa, você tem para fazer o seu trabalho. Por quê? O jeito de você fazer uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. É aquilo que quando ninguém estiver vendo, se você faz aquilo, é como você se comporta. Isso é moral. Ética é o que você faz na frente dos outros. Moral é o que você faz quando ninguém tá olhando. E a medicina, além de ética, ela é moral. Tem esse peso, né? E pode ser que a nossa conversa ela esteja muito pesada, mas para você desfrutar do sucesso que você vai ter, não vai ser o dinheiro que você vai ganhar, o consultório bonito que você vai ter, vai ser a satisfação que você tem de fazer o que você faz. Eu posso te falar hoje, eu tô tão satisfeito no meu consultório hoje, né, que a minha esposa ela construiu com o maior cuidado do mundo, né, sóbrio, mas um lugar super confortável, né? Quanto eu chegava no Vila Maria, no José Storopoli, em 2005, para atender... Cara, a gente atendia às vezes 200 pacientes no dia e fazia 5, 6 cirurgias na noite, né? De madrugada. Sabe? É uma sensação que é indescritível de satisfação. Você fala, cara, cuidei disso. Eu ajudei aquela pessoa. Isso acontece. Então, assim, o sucesso, na realidade, as pessoas elas querem um sucesso para a vida. Não existe isso. O que existe é o sucesso das etapas. Passou na faculdade, fiz uma boa graduação. Passei na residência, fiz uma boa especialização. Fui fazer uma subespecialidade. Fui pegar uma área para me tornar um super especialista. É importante, sim. É o caminho, né? Aí eu escutei uma pessoa falar assim, mas hoje você não precisa ser especialista, porque existe guideline. De fato, o guideline te protege dos imbecil, né? Ou dos não especialistas, tá? Ai, que horror falar isso, né? Mas o guideline te protege do não especialista. Agora, o super especialista te protege do guideline. Você compreende que o guideline, ele é um guideline, ele não é uma coisa para você seguir exatamente para todo mundo. Ele é uma coisa que tem que orientar a tua forma de diagnosticar e agir. Só que não dá pra você agir igual a todo mundo. Tem gente que foge. É aquele caso, medicina nem nunca nem sempre. Exato. É igual no amor. Exatamente, é nunca e nem sempre. E é por isso que não dá pra enjoar. E é por isso que não dá pra você não gostar. Mas eu não gosto de rotina. Meu amigo, você nunca vai ter rotina na medicina. Mas porque sentar num consultório... Cara, você vai escutar 10, 12, 14, 16 pessoas diferentes num dia que nunca vão deixar ficar monótono na tua vida. Eu mudei esse pensamento porque, por exemplo, eu quero cirurgia geral. Eu amo qualquer área cirúrgica, eu adoro o bloco. É o ambiente que eu me sinto à vontade. E eu tava rodando no internato agora de saúde pública, que a gente fica nos postinhos. E eu tinha uma visão, e quando eu vi, era completamente diferente. Eu não tinha rotina. Toda hora era um caso diferente. E às vezes casos até desafiadores. Eu pensava que eu ia atender mais pacientes com hipertensão não controlada, diabetes. Não, e vinha coisas totalmente diferentes, doença até rara. A verdade, Ronaldo, é que você só não vai gostar daquilo que você não dominar. Medicina, tudo que você dominar, você vai gostar. Hematologia. Cara, nossa, a aula de hemato foi 150 slides de hemácia. Tá bom, estuda hemato até... Pensa assim, sou hematologista a partir de hoje. Amanhã eu tenho que atender uma paciente que pode ter desde uma anemia ferropriva ou uma anemia plástica. Ou uma leucemia. Ou seja, vai ser um negócio porrada. Vou estudar a sério. Cara, você vai terminar o estágio falando, puta, eu podia ser hemato. Sabe por quê? Porque você se coloca na posição daquilo que você é capaz de fazer. A medicina faz isso muito com as pessoas. Fez isso muito comigo. Eu tive dúvida entre muitas coisas na minha vida. O que me fez decidir foi as situações de exceção, se eu era capaz de lidar ou não. Eu adorava pediatria. Um belo dia, eu conheci o que é a nefropediatria e fui no Hospital do Rim da Hipertensão, né, fazer meu estágio com as crianças que tinham insuficiência renal crônica e estavam à espera de transplante. Aí você vê uma criança de 12 anos, parece que tem 5. Com consciência de que vai morrer. Meu amigo, eu fiquei tão mal, que eu quase não conseguia falar. Eu quase larguei a medicina nessa época, porque eu falei, isso não pode ser real, isso não pode existir, não pode ser assim. Isso doía, pra mim doía ir todo dia lá.
E eu sabia, e pediatria é uma das coisas que eu queria fazer. Queria fazer psiquiatria. Aí eu fiquei com medo de ficar preso lá dentro. Aí é outro problema. Falei, aqui, se esse cara me olhar de um jeito, eu fraquejo e o cara me segura. Eu olhei, a primeira vez. Hoje a gente Será que eu sou o médico ou o paciente? Não, quando eu li, na época era o DSM-4 ainda, né? A gente tá no DSM-5, que eu nem vou ler. Eu li o DSM-4, eu olhei e falei, cara, 90% disso daqui eu tenho. E tem umas que 150% sou eu. Então eu falei, não dá. Até que eu tive coragem de falar com uma amiga minha que era psiquiatra. Falei, deixa eu te falar uma coisa, tô muito preocupado. Aí ela, com aquela cara de psiquiatra, com aquela voz de psiquiatra e com aquela posição de que eu sou tua amiga, mas eu tô te analisando. Psiquiatras, não façam isso com seus amigos, é muito chato, tá? Então ela olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu? Como você se sentiu? Eu falei assim, fulana, eu li o DSM-4 de cabo a rabo, eu tô preocupado porque do cabo ao rabo eu acho que eu tenho tudo. Aí ela riu e falou assim, olha, isso daí pode ter alguma coisa relação. E aí já começou a falar assim. E eu falei assim, cara, ela realmente tá me dando razão. Eu preciso encerrar essa conversa rápido. Mas, enfim, brincadeiras à parte, na psiquiatria eu tinha muita contra-transferência, né? Eu ou achava que eu tinha o mesmo problema daquele cara, e falava, meu, esse cara tá falando a verdade. Sou eu ali. O doente sou eu. Eu achava que eu que tô com um problema. Esse cara tá bem, né? Ou então, eu vinha muito triste porque eu acho que a coisa mais importante da nossa vida, o que eu penso, é a nossa crítica, a nossa capacidade de discernimento. Aquilo te desconecta da sociedade e aquilo te desconecta de você. Se uma vez você está desconectado de você, você já não tem a sua identidade. Se você não tem sua identidade, você não é quem você é, logo você morreu. Se por outro lado você está desconexo da sociedade, a gente já conversou aqui e chegou à conclusão de que a gente era fruto de um ambiente onde a gente vive. Se você não tem consciência desse ambiente, também você morreu. Então, quer dizer, qual que é a diferença, né, de você não ter crítica, né, e você realmente estar vivo? E você precisa estar vivo para ter direito à busca da felicidade. Então, entendam, às vezes, uma das coisas mais ruins que eu vejo na depressão é aquele estado blasé, onde você... Que nada te muda, é aquilo. Exato, você não fica triste, você não fica... Né, e que acho que o que era, por exemplo, antes da pandemia, né, quando a gente olha em estatísticas da cidade de São Paulo, 30% da população tinha algum tipo de transtorno psiquiátrico. 10% ansiedade e 20% depressão. Gente, isso é muito alto. Muito alto. A gente tá falando antes da pandemia, tá? A gente tá falando de 1/3 da população. Quando fala 30% da depressão. É 1/3. Quer dizer que, sabe, dos 10 carros que estão do seu lado, se você buzinar, talvez 3 deles ou desçam do carro pra te matar ou empurrem o carro pra te bater, entendeu? Alguma coisa assim. Quando você vê o que foi a pandemia, tem um estudo que ficou famoso no mundo que tinham 50 efeitos tardios mais comuns do Covid. Do pós-Covid. Né? E do pós-Covid, desses 50 efeitos mais comuns, 86% são neurológicos. Então entra não só a questão de transtornos como depressão, ansiedade, mas memória, humor, né? Essas coisas apareceram. Isso é verdade. Lá na minha faculdade eu fiz uma iniciação científica em prevalência de sintomas dos pacientes do Covid que a gente atendeu. Que lá a gente teve um ambulatório específico disso aqui em Belo Horizonte. E a gente viu exatamente isso, a prevalência de sintomas, tanto de cefaleia e sintomas psiquiátricos. Tristeza, ansiedade, perda de memória recente, perda de memória a longo prazo. Isso aconteceu bastante. Então, diante de tudo isso, Ronaldo, Guilherme, são as coisas que eu me justifico assim, falando por que eu acho que... Eu acredito que, primeiro, a residência, ela é uma das fases da minha vida que, com certeza, se eu tivesse que viver de novo, eu viveria. Se eu tivesse que viver nela, eu viveria. Acho que são 3 fases na minha vida. E 2 delas estão sendo roubadas dos médicos. Primeiro é o internato. Cara, como é bom você estar com o staff do seu lado e ele pegar na sua mão para te ensinar a operar. Ele levar o seu raciocínio para te ensinar a pensar. Como é bom você, cada dia, você perceber que você põe o jaleco merecendo mais. Você olhar no espelho e falar, cara, hoje eu sou um pouco mais médico do que eu era ontem. Segunda fase foi a residência. Como eu tinha orgulho de usar meu carimbo.
Cara, eu carimbava a parede, de tão feliz que eu era. Tem que comprar um carimbo de ferro, né? Não, eu tive uns 3 carimbos, porque eu destruía meus carimbos. Eu carimbava tudo. Eu carimbava meus livros, eu carimbava pessoa, eu carimbava, né, o que apareceu. Eu adorava pegar, escrever aquela ficha, aquele clac, clac. Eu falava assim, nossa, obrigado, senhor. E aí assinava meu nome e vamos que vamos. Fichinha amarela, vamos embora, mais uma, vamos ver outro paciente. Isso me dava satisfação. E assim, você fala assim, mas você gosta da parte ruim? Cara, não tem parte ruim, porque toda vez que você descobre que você se supera, é uma parte boa. Agora, você quer se superar sem desconforto, meu amigo? Não existe, Não O existe. que é isso? Você acha que você vai estar um dia sentado na sua casa, alguém vai falar assim, olha, parabéns, você passou nessa habilidade, você aprendeu a fazer uma cirurgia de estabilização de tíbia, sei lá. Não, cara, você aprende a fazer esse negócio de madrugada, quando você tá um plantão já cansado, virado, e aparece aquele motoqueiro que tá com uma fratura exposta de tíbia, você vai ter que fazer a limpeza cirúrgica com 20 litros de soro, se alguém te oferecer mais. Isso é uma superstição, tá? Mas se alguém te oferece mais, você tem que usar. Você quer mais? Quero. Quer mais? Quero. Quer mais? Quero. Aí o sujeito perguntava, doutor Paulo, quando o senhor vai parar? Quando você parar de oferecer. Quando você não usa também acaba, não tem, né? Quando você precisa, você fala assim, eu não quero mais, aí vai precisar. Exatamente. Então eu não falo, não quero. Eu falo, quero. Você vai me oferecer? Deu 20 litros, continua oferecendo, eu quero, não tem problema. É nessa hora que você aprende. É sob pressão. Que a vida acontece sob pressão. A vida, ela acontece na situação onde você tá menos capaz de reagir. Não é situações controladas. Nada que te muda acontece quando você tá 100% senhor das suas capacidades, razões e discernimentos. Não existe isso. Você fica bom é na dificuldade. Ninguém fica bom. É um clichê, mas não existe marinheiro de tempo bom. Mar bom não ensina ninguém a navegar. Medicina também. E a última coisa, que é um período que para mim foi importantíssimo, foi o exército. Por quê? Me jogaram num batalhão, né? Falaram, você é o médico. Tinha 700 soldados com rifle, né? 765, tinha 40, 50 oficiais e tinha eu lá. E você tinha que fazer tudo rodar. Eu tinha que cuidar dos militares, das famílias dos militares. Eu tinha que cuidar do FUSEX, que é que nem como se fosse o seguro de saúde dos militares, né? Quer dizer, eu aprendi a ser médico ali. Porque não tinha um superior. O coronel não podia tomar a decisão médica. Você era o responsável. Era a decisão. Então, exatamente. E quando você olha para um sujeito com 3 estrelas gemadas no ombro, que tem 40 anos de exército, e ele não pode passar por cima de você, cara, a tua responsa, ela sobe que você fala, opa, pera lá. Agora é valendo. Então, em um ano e meio que eu servi, cara, eu cresci 20, 30 anos. Você tem alguém para responder, isso é importante. E sabe quem você tem para responder? Que foi a coisa mais importante que eu vi no exército. Você tem que responder aos seus subalternos, não são os seus superiores. Você tem que honrar os seus superiores, mas você tem que responder aos seus subalternos, porque eles dependem de você. Eu era o único médico que aquelas pessoas daquela OM, daquela organização militar, podiam contar no contexto onde eles viviam. E eu tinha que ser muito bom. E eu lembrava disso todo dia. Essas três fases, Ronaldo, eu viveria de novo tranquilamente, porque foram fases que quem não quer crescer todo dia, sabe? É a mesma coisa que você ter uma conta no banco e cada dia que você vai ver o teu rendimento dobrou sua conta. Amém. Cara, que aconteça com vocês, mas sabe? Isso te dá propósito. Não existe profissão sem propósito. Profissão sem propósito chama emprego. Verdade. Emprego O que você espera do seu emprego é se aposentar. Verdade. O que você espera da sua profissão é atuar. Eu tô numa fase da vida já que o que eu espero de uma profissão é conseguir passar tudo que eu tive de dificuldade, tudo que eu tive de facilidade, tudo que eu tive de acerto, tudo que eu tive de erro, para quem tá vindo aqui. Porque eu acredito que precisa existir modernização, precisa existir evolução. E a medicina, a medicina de verdade é esse selfless, onde você espera por alguém que te supere. Você reza para isso. Como é que eu quero que em algum momento eu seja o melhor? Vou morrer sendo o melhor? Não, acabou. Não. E aí? Quer dizer que se um dia eu depender de alguém de tratar de mim, né, esse cara vai ser pior que eu. Como é que é isso? Não, quem vem tem que ser 10 vezes melhor que eu. Só que é o seguinte, eu te ensino tudo que eu sei. Mas a tua obrigação é se tornar melhor que eu. Porque isso eu vou
Isso eu vou te exigir. Eu vou te dar toda a condição. Interligas, a gente dá aula para aluno de medicina, dá aula de nutrição para ele, dá aula de fisiologia, dá aula de bioquímica, dá aula de farmácia, dá aula de odonto, dá aula de tudo, dá aula de psicologia pro sujeito no Interligas. Ele tem 8 profissões dando aula porque ele nunca vai ter na faculdade de medicina. Para ele ser um profissional muito melhor. E isso eu faço questão. Só que eu vou pedir dele que esse cara, ele me substitua e com folga. Primeiro porque, se ele estiver feliz com ele mesmo, existe uma coisa, que é gratidão. E se ele tiver sucesso fazendo as coisas do jeito que ele imaginou, existe a segunda coisa, que é reconhecimento. E essas são as 2 únicas coisas que eu espero ao longo da minha vida. Gratidão e reconhecimento. Perfeito. E eu ia tocar exatamente nessa questão do Interligas, né? Tanto o Interligas quanto as ligas acadêmicas proporcionam isso que a gente acabou de discutir. Ele permite que você tenha um acompanhamento mais próximo de alguém que você não teria, às vezes, na graduação, né? E você possa escolher, ou entre aquilo... Ronaldo, que não vai ter na graduação. Não vai ter. A graduação, ele é o que está pela lei, é o que está no exigido, currículo. É o básico. Exato, aquilo é o básico, cara. Então... eu acho que a coisa mais importante da liga, quando você vai fazer uma liga, você já é médico. Porque quer dizer que já nasceu em você a iniciativa. E a medicina, ela é muito iniciativa. Você precisa de iniciativa para tratar, você precisa de iniciativa para fazer o procedimento, você precisa de iniciativa para rever alguma coisa que você fez que poderia ser melhor, ou então você precisa de iniciativa para visitar aquele paciente de manhã para saber se ele está melhor mesmo do jeito que você queria que ele tivesse. Você precisa de iniciativa para enfrentar o fato dele não estar melhor, porque isso também às vezes acontece. E você precisa de iniciativa, principalmente para levantar no dia seguinte e fazer teu trabalho, quando o teu trabalho não é suficiente. Porque a medicina lida com isso. Ela lida com falha, não porque o médico falhou, não porque o paciente falhou, mas porque a natureza aconteceu. E a morte acontece, a degeneração acontece, a tristeza reside, o familiar ele sente. E cara, para você levantar no outro dia, botar seu jaleco e sair para fazer teu trabalho, é difícil pra caramba. E uma coisa que tá me entristecendo, assim, que aqui em Minas Gerais, não sei se o senhor conhece, é porque aqui um dos principais provas é o PSU, que é o Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais, que dá para vários hospitais de residência. E eles não valorizam a liga acadêmica. Eles, na minha opinião, eles depreciam, porque tem a pontuação para o ligante, mas não tem a pontuação, por exemplo, para quem coordena a liga, quem montou a liga. Eles não valorizam, por exemplo, um evento. Se a gente tivesse, eu e o Guilherme fosse de uma liga, estivesse organizando esse congresso enorme aqui, com todos, com o Porto, Guilherme Neve, o senhor, não iria valer ponto. Ele não pontua na residência médica. Olha... Isso eu acho que a banca é um tiro no pé. Sabe, Ronaldo, a gente... Lembra que eu te falei de reconhecimento? Talvez isso você não tenha. Mas pensa que todas as pessoas pelas quais você ofereceu tudo isso vão ter por ti gratidão. Sim. Foram pouquíssimas vezes que na minha vida eu tive as duas coisas. Ou eu tive reconhecimento, ou eu tive gratidão. Pouquíssimas vezes eu tive as duas coisas. Pouquíssimas. Graças a Deus eu tive mais gratidão do que reconhecimento. E eu te falo isso porque somente o reconhecimento, ele alimenta o ego do indivíduo. E, cara, não existe sucesso com ego, porque pro ego nada é suficiente. Por outro lado, se você vive de gratidão, chega uma hora onde a tua capacidade de agir, ela é obnubilada por uma necessidade de uma gratidão artificial. E pode fazer você tomar determinadas atitudes que visem não o melhor para o seu paciente, mas o melhor para você. Concordo. O que eu vejo na nossa profissão e a forma que eu vejo a minha vida é que eu vejo claramente quem são os anjos e os demônios que ficam do meu lado. Eu vejo quem fica me seduzindo. Eu vejo quem fica me massacrando. E eu tenho um diálogo a cada novo paciente, a cada nova consulta, a cada coisa que aparece na minha frente para eu estudar. Cada vez que eu fico com raiva, puta, apareceu outra coisa esse negócio. Ai, caramba. Vai querer acompanhar, por exemplo, terapia de colesterol na endócrina. Cara, cada semana tem um negócio novo. Verdade. Cada semana tem um negócio, apareceu agora isso aqui, agora isso daqui, agora aquilo ali. Meu, hoje,
para o sujeito ser que nem o Matheus, para ele fazer uma residência de endócrino, para ele prestar uma prova da SBEM e ele passar, o sujeito tem que ser, não é bom, ele tem que ser excelente. Porque o que esses caras, aliás, não precisa nem vir 20 anos atrás, o que esses caras exigem hoje, né, do recém-formado na residência, o título de especialista em endocrinologia e metabologia, mas é muito além do que eles foram cobrados. Mas muito além. Não tem nem comparação. Nem comparação. Então eu admiro mesmo, cara, que nem o Matheus, cara, a galera da endócrino, eu admiro, eu respeito, eu defendo, eu falo que essa galera tem que ser ouvida em qualquer situação. Falou de hormônio, falou de metabolismo, ouve um endocrinologista, pelo amor de Deus, tá? Não existe manipulação metabólica que te faça atingir determinadas coisas que são ditas por aí na mídia. Não existe. É fantasia, é fisiologia da Cinderela. Cara, não vai transformar a sua abóbora numa mitocôndria, não vai transformar o seu ratinho num músculo. Cara, não existe isso. Você não vai viver numa carroça e de repente você vai ter uma Ferrari de físico porque simplesmente você fez um procedimento usando uma medicação ou um hormônio, alguma coisa desse jeito. Então, sabe, quando a gente olha para essas situações, você vê o que as pessoas são submetidas, você tem que parar e falar, caramba, que paulada, né? Então, entenda, né? As nossas intenções, elas podem ser as melhores. Uhum. O grande problema é, na vida real, você dificilmente vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. E ainda te digo mais, quanto mais gratidão você tiver de terceiros, menos reconhecimento você vai ter daquelas pessoas que deveriam lhe dar. Entenda. Isso vai te fazer sentir menos sofrimento daquilo que você está fazendo. A gente tem que tentar sempre fazer a coisa sem esperar nada em troca. Isso também na minha opinião, até a essência da medicina. A gente ajudar sem esperar nada. Ronaldo, mas fazer o bem hoje é uma coisa muito complicada, porque se é divulgado, vão falar que você está se promovendo. Se não é divulgado, vão falar que você está ganhando alguma coisa com isso. Quando você faz alguma coisa muito bem feita, vão falar que foi sorte. Quando alguém que interessa fazer alguma coisa, né, faz alguma coisa muito mal feita, vão falar que aquilo é rotina. Sabe? É mais ou menos aquela... Vai ter sempre uma desculpa por aquilo que você está vivenciando. Vamos falar... Pra criticar, pra falar mal. E se você, por exemplo, não tem um bom contato com o seu paciente, né? O que eu vi diversas vezes acontecer no SUS, que eu trabalhei 12 anos, né? O paciente ficava bem, graças a Deus. O paciente ficava mal, esse médico era muito ruim, caramba. Quer dizer, né, Deus só salva quando o médico é bom, então seja bom, né? Porque aí a tua oração vai ser ouvida. Verdade. Mestre, queria que você desse um recadinho, uma mensagem hoje pro estudante que tem interesse em fazer algo de diferente. O que o senhor falaria para ele hoje? Faz diferente, faz residência. Residência é diferente. Mas faz uma residência, né? Chegando na hora, faz uma residência, aliás, faz uma residência chegando 10 minutos antes. Faz uma residência ficando até 10 minutos depois. Faz uma residência você passando visita no paciente que você operou ontem. Faz uma residência olhando como é que seu amigo, como é que seu colega tratou aquele paciente que você viu no ambulatório semana passada. Faz a sua lista de paciente. Faz uma residência guardando aquilo que você faz para você. Eu tenho até hoje todas as descrições cirúrgicas de todas as cirurgias que eu entrei na residência. Pergunta para minha mãe que tá ali. Ele é um calhamaço desse tamanho. Foi uma das coisas que eu trouxe no meu currículo quando eu tive a minha entrevista para subespecialidade. Isso daqui é a minha experiência. E por que isso faz diferença? Para você saber o que você se realizou, para você se respeitar, para você ter autocompaixão no momento em que todo mundo vai te colocar para baixo porque você é um recém-formado. Faz residência assim. Não faz residência para chegar no horário, não faz residência para pedir para descansar, não faz residência para pedir para sair. Pensa que a residência é a mulher ou o homem que você vai casar. É a pessoa da sua vida.
Cara, e na boa, se você falar pra pessoa da sua vida, pra mulher, pro homem da sua vida, que, né, em algum momento que você tá cansado demais pra ela, você não merece essa pessoa. Verdade. Se você falar isso pra residência, você não merece sua residência. A residência a gente vai cansado demais, sim. A gente aprende a dormir de pé, a gente aprende a ficar com fome, a gente aprende a beber água devagarzinho pra fazer de conta que tá comendo, né? A gente aprende a tomar café até o zóio virar do lado, né? Você começar a ter nistagmo. É assim que a gente faz residência, não tem outro jeito. E faz que você vai gostar. Sabe, a gente só vive quando a gente está nos extremos. E o que eu tenho medo de hoje, né, é que justamente quando as pessoas elas deixam de ver essas coisas como necessárias, elas começam a ver essas coisas como, isso é estressante, isso não é. Tudo começa a ficar estressante. Tudo começa a ficar difícil. A via da percepção da dificuldade é uma via sem volta. Isso daqui é estressante, depois isso é estressante, depois isso é estressante, depois isso é estressante. Se tem um caminho do anti-sucesso, é você achar problema em vez de solução. Nossa. O caminho do sucesso pessoal, de você acordar feliz, ter orgulho daquilo que você é, né? É justamente quando você resolve um problema, aparece um maior. Resolve um problema, aparece um maior. E você sempre... tem um grande filósofo, não sei se o senhor já leu, eu gosto muito de filosofia. Tem um filósofo que chama Camus. Não conheço. E uma da ideia dele é que ele fala assim, você tem que imaginar Sísifo feliz. Sísifo, para quem não conhece, é aquele que foi condenado a empurrar a pedra para sempre. E todo mundo faz aquela relação com a ideia da semana. Ele começa segunda, termina segunda. E rola a pedra de novo. Só que o livro dele, ele fala assim, Sísifo era feliz. Porque no caminho de levar a pedra novamente, ele via outras coisas diferentes. E aprendia com isso. Essa é a lição do livro. Depois se procurar, se o senhor vai gostar. Eu vou procurar sim, e eu acho que ela complementa uma das coisas que eu gosto de contar para os meninos, que é você aproveitar o dia, né? Então, você conhece a história do Seixo que transformava o que ele tocava de metal em ouro? Sim. Essa história ela é importante. Você conhece a história do rei Midas? Sim. Né? Agora, tinha uma lenda na China que existia um seixo. Um seixo é uma pedra de rio. Sim. Tá? Que existia um seixo no Rio Amarelo que ele era capaz de transformar tudo que era de ferro que ele tocava em ouro. Pois bem, um homem jovem, ele decidiu que ele não queria trabalhar, que ele não queria fazer nada, que ele ia enriquecer achando esse seixo. E ele começou. Ele começou da margem do Rio Amarelo, ele botou um cinto de ferro, porque era a coisa mais leve que ele tinha, porque se ele decidiu que ele ia subir o Rio Amarelo, que tinha milhares de quilômetros de extensão, né, ele decidiu que ele ia fazer isso, né, qual a forma mais confortável possível para ele conseguir ter sucesso nessa missão. E ele começou. Ele pegava o seixo, punha no cinto, não virou ouro. Outro seixo, punha no cinto, não virou ouro. Depois de 30 anos que ele estava subindo o rio, ele viu o final. E quando ele olhou o cinto dele, tinha virado ouro. Era o caminho, não... Medicina, ela é assim. Você não pode perder a noção do tempo, porque senão aquilo que é precioso vai ficar no passado. Não corra o risco de viver no passado. Aceite que tudo que você tem da medicina como profissão é um presente. A aprovação te torna melhor. O elogio te responde como gratidão. E aquilo que é a amizade e o respeito dos seus colegas é todo o reconhecimento que você precisa. Faz isso. Não tem erro. Tá aqui o Guilherme Neif, que depois eu vou falar com vocês, que é um cara que eu gosto muito e que sabe imitar um ortopedista como ninguém. Muzi, eu gostaria de pedir para você uma mensagem também da questão de um evento que você participou com os alunos e tal, para convidar o pessoal também a conhecer o Interligas. Acho que é impossível ninguém conhecer, mas com vídeos, né? E talvez falar também, talvez um evento do Interligas que vai acontecer futuramente, não sei. Fazer uns projetos juntos. A gente tem projetos juntos para fazer, né? Mas por enquanto, vamos curtir muito esse Congresso Mineiro. Isso é uma coisa que nunca teve na minha época, de verdade. Nem Ronaldo. aqui, nunca teve em Minas um congresso desse tipo. A gente tinha aqueles encontros de medicina, que é turismo. Para encontrar a galera. Para festar. Um intermédio. Então, eu acho que... Eu acho não. Eu acredito que
essa separação das coisas, né? Falar, não, vamos festar, mas vamos estudar sério aqui, isso não tem preço, né? Eu percebo que esse é o bom uso da tecnologia. A tecnologia não é pra gente se escorar nela, é pra gente voar mais alto. E enquanto vocês estiverem fazendo isso, eu tenho confiança que tudo que eu sonhei em relação ao que vai ser minha profissão quando eu tiver velhinho vai fazer eu ter muito orgulho de ser médico. Obrigado. Eu que agradeço por todos os conhecimentos que você trouxeram. Nessa 1 hora de conversa que eu aprendi muita coisa sobre até a vida. Ah, que bom. Verdade. Fico feliz. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Hoje a gente tem um recorde de público dentro do Congresso Mineiro. Eu, Guilherme. Mas o Guilherme você não viu a fila, ele parou o evento. Eu tenho certeza, eu quero tirar ele foto. Ele parou o evento. Mas eu vou pedir pra ele imitar um dermato. Pessoal, foi mais um episódio. Hoje foi fantástico. Hoje estamos aqui com o Muzi. Vamos finalizar aqui. Fique ligado para as próximas conversas. A gente se vê, obrigado, pessoal. viu? Obrigado por tudo, viu? Prazerzão, meu querido. Obrigado. Ronaldo, toda satisfação. A gente se vê na próxima. Pessoal,